até quando eu falo isso eu me emociono, porque eu, em força do trabalho, eu não vi meus filhos crescerem. A infância deles, a juventude. Apesar de hoje a gente ser bons amigos, né? Mas o meu maior erro. Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Sucesso na Jornada, conversas que inspiram. Eu sou o Ítalo Fogaça e a cada episódio traremos convidados para compartilhar seus desafios, seus fracassos e suas vitórias. Hoje nós temos a imensa satisfação de receber aqui no nosso estúdio Sandro Maurício. Ele é cofundador da ProLincoln. A ProLincoln é uma empresa de grande destaque na região sul de Santa Catarina, atendendo na parte de conservação e limpeza, construção civil, escolta armada e monitoramento eletrônico. Esqueci alguma coisa, Sandro? E vigilância patrimonial. E vigilância patrimonial. Então, Sandro, seja muito bem-vindo. Obrigado, Ítalo. Obrigado aí pelo convite, né? E eu estar aqui contigo, né? Tu conhece um pouco da minha história, mas poder estar aqui e contar a minha história vai ser um prazer. Tá certo. Antes da gente começar, Sandro, eu quero te presentear com o meu segundo livro, 10 razões para manter seu filho longe das telas. Não sei se tu já é avô, já tem neto, tá? Presenteia lá teus filhos. E esse aqui é um livro de um grande amigo, o Zaga da Incor, que conta toda a história dele, como ele começou do zero e montou hoje uma grande empresa aí a nível Brasil na área de argamassa, tintas, aditivos para construção. Então, vou te dar Tá esses bom. dois Obrigado. presentes aí. Obrigado, Ítalo. Tá. Sandro, conta para nós um pouco da história da ProLincoln. É uma empresa aí que tem quase 40 anos de história. Como é que foi o começo? Pelo que eu vi ali, na verdade, tu começou prestando um serviço de contabilidade, depois tu entrou como sócio da empresa. É isso? Conta um pouquinho como é que foi esse início, essa trajetória até os dias de hoje. Ô, Ítalo, até se tu me permitir voltar um pouquinho atrás, antes da ProLincoln, porque quando se fala em empreendedorismo, né? Eu acho que isso está no sangue da pessoa. Tem uns que nasceram para ser empreendedor, outros nasceram para trabalhar, né? Porque se todos fossem empreendedor, não teria empregado, né? Mas a minha história começou lá, eu com 13 anos, 14 anos, eu tinha vontade de ter o meu dinheirinho. Meu pai ganhava lá um salário mínimo com 7 filhos, era complicado. E eu fui vender picolé. E ali eu aprendi bastante, e ali começou a minha história de empreendedorismo. Depois vendi pera, em casa. Depois montei um escritório de uma lanchonete. Tive uma lanchonete, montei um escritório de contabilidade. Depois fui trabalhar de empregado no grupo Sorato, mais precisamente numa construtora, Colorado. E lá o seu Norberto era meu colega de trabalho, era um ex-funcionário da Souza Cruz, que atuou no ramo de asseio e limpeza na Souza Cruz. Mas como ele estava aposentado, e a empresa que prestava serviço lá não estava atendendo a contento, e eles convidaram o seu Norberto para abrir uma empresa para prestar serviço de asseio e conservação. Lá eram 8 funcionários. O seu Norberto, como eu já estava formado em contabilidade, ele pediu para mim constituir a empresa para ele. Eu construí a empresa para ele. Ele tinha 99% da empresa e a esposa dele 1% para ser uma empresa limitada e não uma empresa individual, né? E infelizmente ele teve um problema renal crônico e ele teve que ir para Florianópolis. Na época não tinha nem tratamento aqui em Tubarão. Ele ficou em Florianópolis em torno de 30, 60 dias lá se tratando. Quando ele voltou muito debilitado. E me chamou perguntando quanto é que ele ia gastar para dar baixa nessa empresa, que ele não tinha condições de tocar. Aí ali eu me ofereci para entrar de sócio. E ali eu me tornei sócio dele. Não fiz nenhum investimento. O único investimento que eu fiz foi pagar a alteração do contrato, me tornar sócio. Aí nós ficamos com 50-50. E 6 meses depois a gente já tinha 100 funcionários. Né? Era uma época que, Em 6 meses apenas. em 6 meses após eu ter entrado de sócio, a gente já tinha 100 funcionários. Eu ainda trabalhava de empregado no Grupo Sorato nessa época. Trabalhava na contabilidade. Trabalhava na contabilidade. E quando eu vi que tinha condições de eu manter minha família com a ProLincoln, eu pedi demissão do Grupo Sorato lá e vim trabalhar na ProLincoln. E dali para frente a empresa só cresceu, né? O nosso lema é sempre qualidade e honestidade. Esse era o nosso lema da empresa e a gente leva muito a sério isso. E com isso a gente foi pegando a confiança dos nossos clientes, né? E fomos diversificando as atividades, né? Tu mesmo falou que, né, dá para ver que a gente trabalha em várias áreas e a empresa cresceu bastante e hoje a gente tem em torno de 700 funcionários.
E essa parte que vocês iniciaram lá com a questão da limpeza, o serviço ali na Souza Cruz, depois de quanto tempo vocês migraram para outro ramo e qual ramo foi? Em 88 nós começamos com asseio, em outubro de 88 mais precisamente. Em janeiro de 95 nós criamos a Prolinco Vigilância. E ali a gente começou a atuar no ramo de vigilância também. Patrimonial, depois veio vigilância eletrônica e assim por diante, né? E construção civil, a gente prestava pequenos serviços de reforma, ampliações. E de um tempo para cá a gente começou também a incorporar, construir prédios, né? E, inclusive, agora em dezembro de 2024, nós integramos o Coliseu, um prédio. Às vezes eu passo lá, nem acredito que foi a gente que construiu. Para nós que trabalhamos pouco na área de construção, né? É um prédio de 14 andares, 50 apartamentos, né? Um prédio com bastante tecnologia. Nós nos preocupamos muito com o condomínio, o custo de condomínio do cliente. Então a gente investiu em fotovoltaica, tecnologia de segurança sustentável, com o menor custo possível, de manutenção, não implantação, mas sim manutenção. Então, a gente pretende ampliar bastante no ramo de construção, de projetos para atuar mais forte nessa área. Certo. Ô Sandro, e dentro desses 35 anos de história, vocês começaram ali, pelo que eu entendi, tu entrou num momento que o fundador da empresa estava prestes a abandonar e tu conseguiu aí dar um fôlego, fazer a empresa crescer e abrir novas frentes também de negócios, né? Nesses 35 anos, qual foi o teu maior desafio? Se é que teve algum assim que tu considera, não, aquele momento ali foi realmente o maior desafio de todos. Oi, tu sabe que tu é empreendedor, tu tem o teu negócio, a gente tem desafio todo dia, né, cara? Quem empreende, quem tem Todo dia tem empresa, que matar um leão. todo dia tem que matar um leão, né, cara? É um dia de folha de pagamento, é um dia que tem que pagar os encargos sociais, todo dia tu tem um desafio. Mas, sem dúvida nenhuma, o nosso maior desafio foi durante a pandemia. A pandemia com incerteza, empresas fechando, funcionários indo para casa, funcionário não ter certeza que ia voltar e continuar trabalhando, que ia ter receita. Nesse período a gente teve muito pedido de cancelamento de contrato pela incerteza de capacidade de pagamento dos nossos clientes. E ali a gente teve que abrir mão de receita, negociar, dar carência, para não perder clientes e também não ter que demitir. Administramos através de férias, pagamos funcionário em casa. E naquele período, enquanto as empresas estavam demitindo, nós conseguimos segurar o nosso pessoal, demitimos muito, muito pouco mesmo, e conseguimos, com essa negociação, abrir mão de carteira, manter a nossa clientela e perdemos muito pouco. Esse, para mim, sem dúvida, foi o maior desafio que a gente teve nesses últimos 35 anos. E agora a gente está atravessando um desafio grande também, não só a gente, como a maioria das empresas. E hoje a gente está atravessando uma dificuldade muito grande de mão de obra. Há um tempo atrás nós abrimos uma vaga, tinha 40 candidatos, a gente podia escolher. Hoje tu abre uma vaga, tu tem que sair com vela acesa para achar Abre um 40 funcionário. vagas e aparece um candidato. E se aparecer, né? Tu tem que sair com vela acesa. A gente participa de todos os sites de emprego, todos os grupos de emprego, divulga no Google, patrocinado, e tá bem complicado de mão de obra. Esse é um desafio que a gente está enfrentando no momento também. Não só nós, né? Como a maioria das empresas, né? Ô Sandro, mas tocando um pouquinho aí nessa parte que tu falou do desafio da mão de obra, que eu vejo que é o meu desafio aqui também no meu negócio, o que que tu atribui essa dificuldade de encontrar pessoas para trabalhar? Porque antigamente a gente sabe que empresas como a ProLincoln, com a história que vocês têm, com a credibilidade que vocês têm, era como tu falou, abrir uma vaga, ter 40 candidatos querendo trabalhar na ProLincoln, que é uma empresa aqui na nossa região sólida, bem conceituada. E essa dificuldade hoje, tu acredita que essa geração nova não está querendo mais exercer essas funções operacionais, o pessoal ou está muito no assistencialismo? Qual que é a tua visão dessa dificuldade? Tens alguma ideia formada sobre isso? O Ítalo, o assistencialismo é um dos motivos, eu acredito. Na nossa região não tanto, né? Porque no sul aqui, graças a Deus, nosso povo usa muito pouco o benefício do governo, mas também nós já tivemos casos de funcionário, a gente está precisando, ele fazer todo o recrutamento e seleção e chega na hora ele optar e ficar com o benefício do governo e não trabalhar.
Já aconteceu com a gente e tal. É um dos motivos. Mas eu acho que realmente hoje a oferta de emprego é maior do que a demanda, no meu entendimento. E também a juventude está se especializando mais, está estudando mais. Eu sempre cito o meu caso. O meu pai era pedreiro e ele teve 7 filhos. Nesses 7 filhos são 4 homens. E dos 4 homens, 2 foram pedreiros. Seguiram a carreira do meu pai. E depois dali acabou. Não teve mais pedreiro na família. Uhum. Então, e assim outras profissões menos especializadas, né? A juventude está estudando mais, bastante tecnologia. Então, eu acho que esse é um dos principais motivos, no meu ver, né? Uhum. Pegando um gancho ali do que tu falou da tua história também, do teu início, que teu pai era pedreiro, né, que tu teve essa tua infância aí de trabalho, de vender coisas, que também te lapidou para ser quem tu é hoje. Eu também passei por isso na minha vida, né, de engraxar sapato, vender picolé, trabalhar de servente de pedreiro, então isso faz com que a gente dê valor para as nossas conquistas hoje, né, Sandro? Então realmente isso daí dignifica muito a gente, né? Ah, com certeza, não tenho dúvida disso. Também fui servente de pedreiro. O Trabalho. trabalho enobrece, né, Ítalo? Eu acho que, independente do trabalho que for, ele enobrece. E eu não tenho uma menor vaidade de falar, não, fui assim, ajudante de pedreiro ou vendi picolé, nada disso. Ô Sandro, e hoje a Prolinco, ela tá em quantas cidades? Eu sei que a gente tem em Tubarão aqui a matriz, mas ela atua aqui na região em várias cidades, né? Quais são as cidades hoje que a Prolinco desenvolve as suas atividades? Hoje a gente tem, a matriz é Tubarão, né? A gente tem filial em Braço Norte, que atende toda a região ali do Vale do Braço Norte, São do Gero, Orleans, Armazém, desce até Gravatal também, toda aquela região ali até o pé da serra é atendido pela filial de Braço Norte. A gente tem uma filial em Araranguá, que atende, tem uma filial em Sombrio também, que atende ali toda aquela região sul, até Passo de Torres, né? Então a gente tem uma filial também em Laguna, que atende a cidade de Laguna e a região. Tem uma filial em Garopaba, que atende até São José, Palhoça, aquela região ali. Então a gente está concentrado de Palhoça até Passo de Torres. E seria esse, basicamente, essas cidades que a gente atende. Certo. Tu comentou que o teu maior desafio foi na pandemia. Eu tive aqui também com o Silvio da Imes, de Braço do Norte, né, que é uma empresa referência aí no setor de máquinas para o setor moveleiro. E ele falou também que para eles lá o grande desafio foi o período ali da pandemia, toda a incerteza, que foi aí, eu acredito, para muitas empresas um grande desafio e que levou até algumas a fechar, né, o Sandro? Mas nessa trajetória tua, teve algum momento assim que tu chegou a pensar em desistir, ou bem lá no início, ou em alguma fase ali da empresa, chegou a passar isso pela tua cabeça ou não? Não, Ítalo, nunca passou isso pela minha cabeça, jamais, assim. Eu tinha o sonho de ter o meu negócio próprio e claro que a gente teve bastante incertezas, né? Principalmente no início, não tinha capital. E no nosso ramo Ítalo, de serviço, tu trabalha 30 dias para receber 30 dias depois. Uhum. Então, um desafio é tu ter capital também. Um desafio é tu ter capital também. Tivemos bastante certeza, mas jamais sem pensei em desistir e só pensei em crescer e gerar emprego, mas nunca passou pela minha cabeça sem desistir, não. Tá certo. Nessa questão do tu tá à frente ali da Prolinco, que tem várias frentes de negócio, tu considera que os teus desafios hoje e os dos empreendedores de hoje são diferentes da época que tu começou? Tem alguma coisa diferente? Hoje está mais difícil em função da mão de obra? Ou as dificuldades, elas são basicamente as mesmas? No início a gente começa sem capital, É. depois passa por um processo ali de estruturação. Tu vê que é diferente hoje para te iniciar um negócio da época que tu iniciou? Tu vê essa diferença ou não? Ô, Ítalo, assim, é difícil tu fazer uma comparação, né? Mas é aquilo que eu falei no início, nós começamos sem capital, tinha que bancar, né? Foi uma dificuldade, mas uma das coisas que eu percebo que mudou bastante foi, principalmente nós trabalhamos com serviço, que temos rotatividades, leis trabalhistas. Antigamente era muito mais difícil. Hoje a lei trabalhista ela é um pouco mais justa com o empregado e com o empregador também, né?
Quando nós começamos, o empregado era botar uma ação e correr para o abraço, como diz o outro, era ação ganha, né? Hoje Uhum. mudou bastante, eu acho que Tu hoje vê essa mudança aí na lei trabalhista? mudou bastante. Para ter uma ideia, Ítalo, a gente tem hoje 700 funcionários, prestamos serviço, temos bastante rotatividade, nós temos 2 ações trabalhistas tramitando, é Uhum. nada, mínimo. Uhum. Eu tenho, Para 700 funcionários é eu, muito pouco, eu né? tenho concorrente que tem 1.000 ações trabalhistas, 800 ações trabalhistas, né? E também tenho conversado com eles e eles têm dito a mesma coisa. Eles têm ganho a maioria das ações, mudou bastante. Esse é um diferencial assim, né? Para na época que nós começamos e hoje. E na época que nós começamos também tinha problema da inflação. Nós fazíamos um orçamento de manhã e segurava o preço só até o final do dia. No outro dia era outro preço. Tá certo. Então, pô, hoje ninguém que está começando não imagina trabalhar A assim. dificuldade, né? Que era tu Trabalhar não assim. saber o dia de amanhã, né, Sandro? Tu fazer um orçamento e tu diz, ó, te aguenta até o final do dia, amanhã não te garanto. E tu tem que no outro dia fazer um orçamento de novo. Então, essa era uma dificuldade bem grande, que hoje está muito mais fácil trabalhar. Hoje tu tem mais acesso ao capital, ao dinheiro. Hoje tem instituições financeiras que te oferecem mais opções. Na época que nós começamos era mais difícil, tá? Uhum. Então, acho que basicamente os diferenciais são esses, assim, né? Claro que na época que nós começamos tinha muito mais mão de obra do que hoje e Uhum. também é uma diferença bem considerável. Uhum. Os tempos vão mudando, as dificuldades mudam e os desafios. A grande ordem do empreendedor é a adaptação, né, Sandro? Eu acho que o empreendedor de sucesso não é aquele cara mais inteligente ou não é aquele cara que está à frente do maior negócio, mas sim aquele que tem a capacidade de se adaptar mais rapidamente, né? Essa agilidade aí na mudança de entender, não, a minha dificuldade antes era a questão aqui, acesso ao capital ou essas leis trabalhistas que eram bem difíceis para o empreendedor. Agora eu tenho essa parte mais branda, mas eu tenho a dificuldade de encontrar gente, então tu tem que estar sempre te adaptando, né? E hoje, no ramo que tu tá, que eu sei que é um ramo também extremamente concorrente, quais são os diferenciais aí que tu colocaria da ProLincoln, que faz a ProLincoln ter o sucesso que ela tem? Quais os diferenciais da tua empresa? Vou separar construção, né, e serviços de terceirização. A construção é aquilo que a gente estava conversando daqui a pouco, né? Tu tá empreendendo no ramo moveleiro e tu falou para mim que o teu diferencial é entregar no dia, entregar no prazo. E no ramo de construção não é diferente. A maioria das empresas entregam fora do prazo e nós primamos entregar do prazo. Quem compra um apartamento, muitas vezes ele vende a casa vinculado ao prazo que ele vai pegar o imóvel que a consultora prometeu. Ou sair do aluguel? Sair do aluguel ou entregar o imóvel e tal. Então a gente, um diferencial nosso é entregar também no prazo e a gente procura investir em tecnologia para ter o menor custo possível no condomínio. Para que ele tenha como é que é? Uma vida não muito diferente da casa, né? Porque às vezes as pessoas, vou para um apartamento, tem condomínio é alto, tal. E a gente investe bastante em tecnologia para que o custo do condomínio seja o menor possível, né? Certo. Né? E quanto ao serviço, né, a gente prima bastante pela qualidade, né? A gente é bem presente, a gente é muito próximo do nosso cliente, muito próximo mesmo. Então, eu acho que os nossos diferentes são esses, é qualidade e honestidade, né? A gente tem que ter a credibilidade, a gente tem a credibilidade do nosso cliente, eu acho que os nossos diferenciais são basicamente esses. Como tu colocou aqui, questão da pontualidade, né, Sandro? Eu vim aí de um segmento prestando serviço basicamente para as indústrias, né? Focado na indústria cerâmica brasileira. Durante muitos anos eu trabalhei para cerâmicas do Brasil todo, como tu sabe. E do ano passado para cá a gente abriu uma frente aqui para começar a fazer projetos de móveis sob medida. Então, uma diretriz que eu coloquei aqui no primeiro trabalho, logo que a gente decidiu fazer esse negócio, foi que nenhum prazo de entrega deveria ser extrapolado. Ou seja, deu a data, cumpre. Se não tem como executar o trabalho, não pega. Então, a gente, tendo essa conduta, e é como tu falou, né? Uma questão de cultura hoje, né? O pessoal promete para março, mas já com a cultura de que vai entregar em abril ou maio. Então, realmente, eu acho que é um diferencial aqui que eu estou procurando implementar no meu negócio, sempre procurei, e que vocês também fazem lá no de vocês, e é realmente um diferencial muito positivo. Não deveria ser, mas acaba sendo porque a maioria não se preocupa com isso daí, né?
Quero também deixar registrado aqui que o Sandro, além de um grande empresário, né, foi um grande meia, né? Camisa 10. Camisa 10 aí da Várzea, né? Sandro, a gente jogou junto no Santos. Eu tinha 15 para 16 anos, joguei no titular do Santos. Santos São Martinho, a equipe da Várzea aqui da nossa região, e o Sandro durante muitos anos jogou ali também. Depois jogamos aí campeonatos pelo Maitá, por outras equipes aí, e o Sandro, ele sempre ia nos times, mas com uma condição, camisa 10, se não me der a 10 eu não vou. Realmente, posso dizer que era um grande jogador, um meia habilidoso. Vamos agora aproveitar esse espaço e fazer um jabá aqui para os nossos patrocinadores. O BIT Peças e Tintas, com a sua linha completa de tintas automotivas e autopeças. Você que tem funilaria e pintura, você que tem transportadora e precisa de peças para reposição, tintas automotivas, o BIT tem uma linha completa com excelentes preços e uma equipe altamente qualificada. Também a Encor, com a sua linha completa de tintas, argamassas e aditivos para construção civil. Se você está construindo ou tem uma construtora ou material de construção, com certeza a Encor aí é um grande parceiro para o seu negócio. E a lá citar a Alta Movelaria aí, que está preparada para atender vocês aqui com pontualidade na entrega e também com alta qualidade naquilo que faz. Muito obrigado aí aos nossos patrocinadores. Sandro, hoje a gente vê que a tecnologia aí está se difundindo em todas as frentes e dizem que a tecnologia vai roubar muitos empregos. Na questão da vigilância, eu sei que um dos grandes focos de vocês é na questão da vigilância, do monitoramento, e hoje a gente tem aí a questão das câmeras que antigamente eram muito caras, os aplicativos que tu consegue monitorar hoje a partir do teu celular. E eu lembro que vocês aí desenvolveram um grande trabalho nessa linha de vigilância, monitoramento empresarial, residencial. Tu vê que hoje esse desenvolvimento da tecnologia, desses aplicativos, eles estão concorrendo diretamente com o teu negócio nessa parte ou não? O Ítalo, inicialmente, sim. Inicialmente ele concorre e tal. Hoje as pessoas têm mais acesso, né, mais acesso a essas câmeras via internet e tal, um aplicativo também, mas isso é uma falsa segurança, né? Vou citar o exemplo de câmera, por exemplo. A câmera ali, tu tem uma câmera instalada no teu estabelecimento, tu não vai ficar vendo a câmera 24 horas por dia, né? Então pode acontecer um sinistro e tu vai ver só depois que aconteceu. A câmera vai servir para quê? Para que tu faça uma investigação, tu vê que a pessoa que entrou no teu estabelecimento tu conhece, entregar para a polícia para ver se a polícia consegue identificar o ladrão e tal. Então, atrapalha até que os clientes entendam que aquilo ali é uma falsa segurança. Tu precisa de alguém para cuidar para ti. E quem cuida para ti são as empresas de vigilância e de monitoramento. Elas monitoram 24 horas por dia e elas têm né, eu digo elas porque a gente tem concorrente também, mas a gente tem as viaturas para atender as ocorrências. Então a gente monitora 24 horas por dia. Hoje a gente está monitorando através de câmera também. Olha que dispara o alarme no cliente, os nossos operadores abrem a câmera do cliente, ele já está visualizando toda a ocorrência. Se tiver alguém ali dentro, ele está dando as coordenadas para o vigilante que vai atender. Ó, é uma pessoa que está assim, está com a roupa tal, ele está na sala da frente, ou ele está na cozinha, ou ele está na linha de produção. Toma cuidado, ou a gente chama um apoio de uma outra viatura, ou até da polícia. Mas, como eu te falei, realmente atrapalha, mas até que as pessoas entendam que aquilo ali é uma falsa segurança, né? Ele não é uma segurança efetiva. Que tem uma resposta rápida, Uma como resposta na tua rápida é empresa. como tu contratar uma empresa, né, de vigilância patrimonial, que é o nosso caso e como, né, tem outros concorrentes também. Né? Mas realmente atrapalha que tem pessoas que entendem que isso vai resolver o problema de segurança dela. Certo. Ô Sandro, e com essas várias frentes de negócio, a parte de construção, a parte de vigilância, a parte de asseio e manutenção empresarial e patrimonial, tu tens assim um panorama de a construção representa 30%, a parte de vigilância representa 40%, tu tem mais ou menos essa noção do que cada negócio que tu tá representa no todo da Prolinco? Apesar de a gente ter várias atividades ali, né, resume basicamente duas empresas, que é a Prolinco Empreiteira de Mão de Obra. Na verdade, são três empresas, que a gente tem a Coliseu Construções, temos a Prolinco Empreiteira e temos a Prolinco Vigilância. Eu posso dizer para ti que
Entre a Prolin com o empreiteiro e a Prolin com vigilância, é em torno de 50% aí cada uma. 50, tem ano que é 55, uma. Mais ou menos meio a meio. Tem o ano que a outra passa a 55, depende muito do volume de obra, então é mais ou menos meio a meio. Uhum. Tá? E hoje os teus filhos, que é o Wilton e o Sandrinho, cada um tá te ajudando numa frente dessa de negócio. Eu sei que o Sandrinho tá na parte de construção. É isso? É isso. E o Wilton daí tá contigo na ProLincoln? Eles te ajudam Eu lá? tenho 3 filhos, né, Ito? Eu tenho o Sandrinho, eu tenho o Wilton, que é o mais velho, Tá. tenho o Sandrinho e tenho a Ana Clara. A Ana Clara eu não conheci. Desculpa, Ana Clara, não. O Sandrinho Ana e o Clara Wilton tem eu conheço. 23 anos e o Wilton trabalha na área administrativa, é o perfil dele. Uhum. E o Sandrinho fez engenharia civil e atua na área de construção. Então ele que está à frente na parte de construção, né? Tá indo bem. E a Ana Clara está no setor de faturamento. Aproveitando aqui, né, Sandro, quero te parabenizar pelos teus filhos, né? A Ana Clara eu não conheço, mas o Wilton e o Sandrinho eu pude conhecer, né? Foram meus alunos aqui do curso de investimento e eu pude ver o quão bem sucedido tu foi nisso também, que hoje é uma das coisas difíceis, né, Sandro? Tu conseguir ter 2 filhos como tu tens, garotos educados, inteligentes, humildes, é difícil, né? Porque é fácil pra gente que veio lá de baixo, a gente sabe que não deve ter vaidade, que a condição que a gente já passou um dia, o que a gente tem hoje não, né? Enfim, mas para eles eu vejo que é mais difícil e é um desafio para nós pais criarmos os nossos filhos com essa consciência, né? Então, eu boto, a minha mulher briga comigo, porque eu digo que o mérito é dela. Porque ela que educou, ela que estava o dia inteiro com os filhos, eu estava trabalhando, ela estava o dia inteiro, eu digo que o mérito é ela. E ela fica brava porque disse, não, é nosso, né? E certo. eu sou muito feliz, assim, de ter, até me emociono. Não, mas com certeza, teus filhos são duas, né? Acredito que a filha também, né? É uma dádiva de Deus aí, porque realmente hoje é um desafio muito grande, né? Um abraço aí pro Wilton, pro Sandrinho, pra Ana Clara aí. Um beijo no coração deles. Inclusive, eles levam a sério a aula que teve contigo. Eu também tive contigo, né? A aula. Aham. E todos os dois investem em bolsa de valores, assim, né? Estão investindo em devagar, empresas. tal. Claro, claro. Eles falam para mim que estão ganhando. É igual pescador, né? Só fala quando pega peixe. Mas se eles fizerem aquilo que eu expliquei para eles, a probabilidade deles serem vencedores é muito grande, né? É isso aí. E eu, né? Eu também tive aula contigo, né? Já falando aqui. Eu ainda uso gestor, até pela correria do dia a dia e tal, mas de uma forma diferente. Diferente, tu já tá Hoje mais preparado. Claro, hoje eu sei o papel que a gente pode entrar, eu sei avaliar um papel se está caro ou se está barato. Perfeito. Dentro daquilo que a gente aprendeu contigo e também a metodologia que tu aplicou, muito fácil, muito clara e tal. E para mim e para os filhos valeu muito a pena, né? Fazer uma propagandinha aqui também. Tá certo. É porque senão tu acaba ficando muito à mercê do que o assessor fala, né, Sandro? Sim, claro. E nem sempre aquilo que ele fala é o melhor para o investidor, né? E às vezes pro assessor é mais interesse, né? Não vou generalizar, né? Mas às vezes pro assessor é mais interesse dele do que do próprio cliente, né, cara? Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Eu não vou dizer que todos os assessores são assim. Tem muitos assessores que realmente brigam pelo cliente, mas tem assessores que às vezes esse papel aqui paga mais comissão para mim, eu vou por aqui, né? Então, isso. E aí tu saber enxergar isso aí. Enxergar isso é importante. Hoje eu sei identificar isso. Que bom. Ô Sandro, tu chegou no patamar que tu queria, tá só começando, quais são os teus projetos aí olhando para frente, o que é que tu espera do futuro, quais são os projetos para ProLincoln, para construção civil, tem algum empreendimento novo que tu gostaria de compartilhar, qual é a tua visão daqui para frente? Não, acho que a gente que empreende, que tem empresa, eu acho que a gente nunca pode dizer só, cheguei no meu patamar, não quero mais, tal. Tu pode chegar e dizer assim, eu não quero mais, vou vender a empresa e agora eu vou descansar. Mas enquanto tem empresa, tu quer crescer sempre, né, cara? Eu acho que porque senão vem um e te atropela e tu fica para trás e acabou. No ramo de construção a gente tem uns projetos legais aí para lançar, estamos trabalhando em cima. E no ramo de vigilância, a nossa meta é ser a maior empresa de vigilância do sul de Santa Catarina. Né? Hoje, quais são os concorrentes? Hoje a gente temos as gigantes todas, né? Nós temos Orcegupes, temos Cronos, temos Radar, temos Triângulo,
A Radar e a Triângulo é um pouco maior que a nossa. Não, a Triângulo é um pouco maior e a Radar é do porte da nossa. Hoje a gente ainda não é a maior do Sul, Uhum. nós estamos muito próximos. Agora, recentemente, agora no início do mês de abril, nós compramos uma carteira lá em... Porque no nosso ramo de atividade, para te crescer mais rápido, tu tem que comprar empresa, comprar carteira. Em Comprar abril, carteira já feita. em abril nós compramos uma carteira lá em Aranaguá com 1.100 contas, já deu Uhum. um amplo maior, tal, vai aumentar bastante o nosso faturamento. E a gente vamos perseguir isso, ser a maior e melhor, né? Não adianta ser a maior e não ser a melhor. Tá certo. Então, a maior é a melhor empresa de segurança do sul de Santa Catarina. Essa é a nossa meta. Ô Sandro, na tua visão, nessa tua trajetória empresarial, tu é um cara bastante experiente, o que que tu qualifica como sendo assim um dos erros que levam às vezes muitos negócios a fracassarem? Tu passou por um processo, pegou um negócio muito pequeno, caminhasse pouco a pouco, o negócio cresceu, se solidificou, mas eu tenho certeza que nessa tua trajetória tu também viu negócios, grandes negócios, promissores que ficaram pelo caminho. O que que tu acha? O que que tu considera, na tua visão, que faz muitas vezes esses negócios ficarem pelo caminho? Oito, na minha visão, tu tem que estar sempre atento às mudanças, né, cara? Eu sempre cito o exemplo, por exemplo, das empresas que vendiam máquina de datilografia. Ganhavam muito dinheiro, vendiam bem, e não acreditaram que a tecnologia veio, o computador veio, e achou que ia vender máquina de datilografia a vida inteira. E ficou insistindo, e essas empresas quebraram, né? Tem o caso da Kodak, por exemplo, né? O maior fabricante de filme fotográfico do Do mundo, mundo, que tal. inventou a câmera digital. É isso aí. E acabou, né, quebrando também. Então a gente tem que ficar atento. E eu acho que um outro problema sério, assim, que o empresário atravessa é ele misturar a conta. Uhum. Ele saber que o dinheiro da empresa é da empresa e é da empresa. Ele não tem que comprar sítio, comprar carro, tirar dinheiro da empresa e tal. E eu acho que esse é também um dos graves problemas das empresas, assim. Às vezes tu vê a empresa quebrada, pobre, e os donos ricos, né? Uhum. E a empresa quebrada. Isso Uhum. acontece muito. Então, eu acho que os principais motivos da empresa não ir para frente ou quebrar, para mim, os dois principais motivos são esses, Não se na minha atentar visão. às mudanças de mercado e acabar misturando as contas, gastando mais do que deve. Gastando mais do que deve, o dinheiro da empresa, misturar a conta, né? Usar a conta da empresa como se fosse pessoa física, né? Uhum. Que é o que eu procuro também, ô Sandro, instituir como meta aqui nos meus negócios. Minha empresa é uma empresa bem pequena, né? Mas eu sempre pensei que a empresa rica e eu pobre, né? A empresa rica e eu pobre, porque se tu quer ser rico, ter uma vida de rico, enquanto a tua empresa precisa de recursos, fatalmente tu e a tua empresa vão ficar pobre. Mas se tu tiver uma vida módica, uma vida simples, comedida e tornar o teu negócio rico, inevitavelmente lá na frente tu também vai colher os Vai frutos, colher né? frutos, é isso aí. Então, É isso que eu penso, tá? tá É isso que eu certo. penso. Só para completar sobre isso, na verdade nós recebemos prolabore da empresa, né? Nós Uhum, somos empregados da empresa. uhum, Prolabore é um salário. uhum, E lá na empresa é certo. Eu tenho meu salário, meus sócios que trabalham têm o salário deles, e é aquilo ali. Final do ano sobrou dinheiro, deu resultado, deu, vamos distribuir lucro. uhum. Então é isso aí. Então eu tenho uma vida simples também, eu não gosto também de estar ostentando, muito simples. Eu gosto do simples mesmo, naturalmente, né? Então, se a empresa fizer isso, eu não tenho como dar errado, entendeu? A não ser que o negócio não seja tão bom para ganhar dinheiro, né? Tá certo. Ô Sandro, se tu pudesse voltar atrás e ter uma conversa com aquele Sandro lá de 20 e poucos anos começando, com a experiência toda que tu tem hoje, o que que tu diria pro Sandro com 20 anos? Eu diria para ele, faz tudo que eu fiz. Não, cara, assim, ó, eu tive muitas noites mal dormidas, né? Muitas preocupações e tal. Mas eu diria para ele que, cara, faz tudo o que eu fiz e com algumas correções, algumas, né? Mas eu faria tudo de novo, tá? Tudo de novo e apesar de algumas noites mais dormidas, dias de trabalhos longos, dia de virar dia e noite trabalhando, mas eu faria tudo de novo. Tá certo. Sandro, a gente está se encaminhando aqui para o final do nosso episódio e eu separei algumas perguntas aqui para ti, num ping-pong, tu pode responder em uma palavra ou em uma frase. Diante de toda a tua história, o que é o sucesso para você?
Sucesso para mim é tu ter paz, botar a cabeça no travesseiro e dormir. E ter o sucesso na certeza que tu não passou por cima de ninguém, né? Tu não prejudicou ninguém. Isso para mim é sucesso. Eu sempre digo que nenhuma coisa é mais importante na vida de uma pessoa do que uma palavrinha de 3 letras chamada paz, né, Sandro? É isso aí. Tirou tua paz, já não tá valendo, né? É isso aí. Qual foi teu maior erro? O maior erro. Eu até quando falo isso eu me emociono. Porque eu, em força do trabalho, eu não vi meus filhos crescerem. A infância deles, a juventude. Apesar de hoje a gente ser bons amigos, né? Mas o meu maior erro. Que é também assim, né, ô Sandro? Eu passei por isso na minha vida, fui pai muito cedo e a gente vindo da dificuldade, da pobreza, sem nada, a gente tem que trabalhar às vezes 7 dias por semana e acaba que esse esforço inicial para fazer um negócio virar tira essa possibilidade da gente ver os nossos filhos crescerem, É né? isso, Isso daí não tem. Hoje eu, às vezes, pegando um gancho no que tu falou aqui, eu fico assim refletindo que eu vejo a juventude começando e eles já querem começar como CEO da empresa, já querem começar com o Mercedes na garagem. é Quer isso. dizer, não tem como, né? Tem que Começar do zero, dar começar. valor para as coisas, né, cara? E exige muito esforço, né? É isso aí. Querem começar com qualidade de vida. Ah, eu quero trabalhar, mas eu quero qualidade. Cara, tem horas que tu vai ter que abrir mão, não tem como, né? Com certeza. E se eu pudesse voltar atrás, era uma das coisas que eu ia corrigir, ia procurar dar mais atenção para os filhos na infância e na juventude. E isso eu digo para quem está começando, que tem filho pequeno, pela experiência que eu tenho, eu falo. Tira um tempinho para estar com teu filho na infância, na juventude. É uma coisa que eu sinto bastante falta. Se eu pudesse voltar atrás, eu faria. Mas eu tenho certeza que os teus filhos entendem isso e, apesar de tudo, tu e a tua esposa fizeram um ótimo trabalho. Qual foi o teu maior acerto? Cara, uma hora acerto. Eu falei do erro na vida particular, né? Eu acho que o maior acerto, falando agora como empresa, foi quando eu falei pro seu Norberto, Não fecha. é isso aí, eu quero ser teu sócio, o meu acerto. Ter entrado na Prolinco lá bem no início Eu acho que foi o maior acerto, né? Eu também poderia dizer para ele, não, seu Norberto, vai gastar tanto, vamos fechar a empresa, tá bom, mas eu enxerguei ali uma possibilidade e eu acho que ali foi o meu maior acerto. Quando tu não tá trabalhando, o que que tu gosta de fazer como hobby? Eu sei que futebol, tu falou que já pendurou a chuteira. Não, tô meio devagar, desde quanto eu jogo. É? Desde quando eu jogo lá na Unividos, lá Na com Univides. aquela galera lá. Aham. Gente boa, só turma boa. Gosto de estar na praia. Pô, Itapirubá, pra mim, é o meu paraíso. Toda a vida que eu tenho uma possibilidade, eu tô lá. Mas jogo futevôlei, adoro jogar futevôlei. E agora eu tô pedalando também. Tá pedalando. Pedalando também. Agora, inclusive, fechei com o pessoal, uns amigos que pedalam. Nós vamos fazer o Caminho da Fé em final de maio. O desafio para mim é 300 quilômetros. Uhum. 3 dias seguidos de em torno de 100 e poucos quilômetros. E eu vou fazer esse Caminho da Fé Qual que é o roteiro? Começa em Minas e termina em Aparecida do Norte. Ah, tá. Daí vocês vão de carro até lá e lá pega as bikes e... Não, a gente vai de avião, né? Ah, tá. E Vai de depois de lá, vamos levar bike, alguns vão Tá. alugar e depois faz o Caminho da Fé. Então é um desafio, né? Porque eu não estou acostumado a caminhar pedalar longas distâncias assim, Tá mas um vai ser guri, legal. tá voando. Vai ser legal. A recomendação de um livro que tu tenha lido, que tu tenha gostado, que tenha feito diferença para ti. Oi, Tulu, eu digo para todo mundo, ó, tem que ler, tira meia horinha. Eu digo para meus filhos, digo para o meu netinho e tal, mas eu não tenho costume de ler. É um defeito, eu acho legal, porque livro é cultura e é conhecimento, né, cara? Conhecimento, Sandro. E eu não tenho nenhum livro para... Eu li alguns livros, mas eu não tenho nenhum livro assim para indicar que seja... Que tenha feito um diferencial para ti. Isso. Algum filme que tu tenha assistido, visto e que te marcou e que tu gosta e que tu já assistiu mais de uma vez? Filme, também não tenho costume de estar assistindo muito filme, tá? Tempinho que eu tenho, eu tô na praia, ou tô praticando um esporte, ou tô vendo futebol, né? Mas um filme que me chamou bastante atenção, não é um filme, é uma série, que é Casa de Papel. Ali é estratégia pura, planejamento puro,
Então, tu consegue fazer uma analogia na tua empresa. Que a tua empresa é planejamento, é estratégia todo dia. E nesse filme eu percebi que se um errasse, o que estava planejado não acontecia. E na tua empresa assim também. Tu planeja, mas se um errar, claro, o resultado vai ter, mas não é o que tu esperava. Mas um filme muito legal que eu recomendo, assim. Não sei se tu já assistiu. Sim, Esse Papel assisti a série, sim. é muito legal. Aham, é legal, é legal. É tão legal que no final ali o que eles fazem não é algo correto, né? Porque eles estão planejando ali Roubar um banco? um grande roubo, né? Mas é tão bom ali o enredo, a história, que tu acaba te envolvendo e até torcendo para eles, né? Para que dê certo, né? Eles roubam o tempo todo, o filme todo, né? Mas Exatamente. como é muito estratégico, muito planejamento, pô, é muito legal. Tu acaba torcendo contra os mocinhos e a favor dos bandidos, né? Verdade. Ô, Sandro, o que é a vida para ti? Vida pra mim é tudo, né? Senão a gente não estaria aqui hoje, agora, nesse momento, conversando, é tudo. Mas vida é, pra mim, assim, de forma bem resumida, é tu estar com as pessoas que tu gosta, tu fazer o que tu gosta, né? E tu poder ter a possibilidade de ajudar as pessoas. De forma bem resumida, vida pra mim é isso aí. Certo. Sandro, quero agradecer de coração a tua presença aqui, o teu tempo, compartilhar um pouco da tua história de vida, tua história empresarial, pessoal, né? Toda essa tua trajetória vencedora. Eu te conheço há pelo menos aí, de fazer as contas, 30 e poucos anos, né? Faz tempo. Então, lembro de ti, tu tinha um Gol chaleira, não sei se tu lembra. Begezinho, né? É, meio verdinho, assim, begezinho, um Gol chaleira, né? Então, prova da onde tu veio e a credibilidade que tu tens hoje, o nome que tu tem, eu sei que não veio de graça. Tu construiu com muito trabalho, muita honestidade, muita dedicação, muito comprometimento, né? Então, eu acredito que a ProLincoln hoje, não estou falando isso aqui a troco assim, eu não sou de elogiar as pessoas quando eu vejo que as pessoas não merecem, mas no teu caso eu vejo que a ProLincoln hoje, muito do que a ProLincoln é o reflexo do que o Sandro é, um cara honesto, trabalhador, para frente, empreendedor, uma pessoa dedicada. Então, te parabenizo por essa tua história de vida incrível. Valeu, obrigado, te agradeço pelas palavras aí, né? Tu é suspeito porque tu é meu amigo, mas te agradeço pelo convite, muito legal. Tenho acompanhado teu trabalho, né? E como tudo que tu faz bem feito, tu é um cara muito perfeccionista e tá de parabéns aqui no teu estúdio, a qualidade dos equipamentos, como eu te falei. Tu foi meu cliente, eu sei do exigente que tu é em tudo que tu compra e tudo que tu faz. Mas, mais uma vez, parabéns, tá? E sucesso aí. Tá bom. Sandro, para a gente agora, então, fechar com chave de ouro, eu gostaria que tu deixasse uma mensagem final para as pessoas que vão nos assistir. Esse conteúdo vai ficar aí publicado para a posteridade, então, para os colaboradores da ProLincoln, para os teus amigos, para as pessoas que te conhecem e para as pessoas que eventualmente não te conhecem, mas que vão passar a te conhecer a partir desse episódio. Tu pode olhar para essa câmera que está aqui e deixar uma mensagem aí para todos. O que eu tenho a dizer seja persistente, não desista nunca. Não é no primeiro obstáculo, no segundo ou no terceiro que você vai desistir. Seja humilde e trata bem as pessoas. Seria isso. Tá bom. Você que tem funilaria e pintura, você que tem transportadora e precisa de peças para reposição, tintas automotivas, o BIT tem uma linha completa com excelentes preços e uma equipe altamente qualificada. Também a Encor, com a sua linha completa de tintas, argamassas e aditivos para construção civil. Se você está construindo ou tem uma construtora ou material de construção, com certeza a Encor aí é um grande parceiro para o seu negócio. E a lá citar a Alta Movelaria aí, que está preparada para atender vocês aqui com pontualidade na entrega e também com alta qualidade naquilo que faz. Muito obrigado, então, à sua audiência. Espero que você possa ter gostado dessa história de vida e empreendedorismo incrível que a gente pôde compartilhar aqui com o Sandro Maurício, diretor aí, cofundador da ProLincoln. Agradecer de coração. Se você gostou desse conteúdo, considere se inscrever no nosso canal, compartilhar esse conteúdo com outras pessoas, porque eu estou sempre imbuído de trazer pessoas aqui que fazem a diferença na sua vida e na vida de outras pessoas. Muito obrigado pela audiência. Até a próxima.